poder estar com você hoje novamente em nosso Pense e Viva. E hoje, especialmente, eu quero falar sobre o poder do evangelismo através dos folhetos. Mas deixe-me ler 2 textos da palavra de Deus com você. Se prepare, porque Deus vai liberar algo extraordinário em sua vida e através da sua vida muitas vidas serão abençoadas. Está aqui no capítulo 6 de Deuteronômio. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiverem sentados em sua casa. Agora observe bem essa parte desse versículo. Andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Preste atenção. Agora um outro texto muito interessante está em Mateus, capítulo 13, versículo 2. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, Jesus é que estava ensinando, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos aprender que existe centenas de formas de divulgarmos o Evangelho. É bem verdade que você já aprendeu comigo que nós ganhamos almas primeiro quando oramos, quando temos nossos olhos abertos para a eternidade, quando nós entendemos o que é céu de glória e principalmente o que é inferno de tormento. Porque senão nós vamos fazer um trabalho só para agregar pessoas em nossa denominação. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu estou falando de salvar pessoas da condenação eterna do inferno, salvar pessoas do domínio de Satanás e levá-las ao reino de Deus para se tornarem filhas e filhos da redenção. Bem, vamos lá então. Eu estava aqui hoje preparando, porque nós vamos ter uma programação essa semana linda, e eu estava carimbando aqui, porque nós adquirimos esses folhetos maravilhosos numa rede, numa agência missionária chamada Interlingue. Você pode também entrar no site e adquirir os folhetos maravilhosos, muito edificantes, evangelísticos que eles têm. Então eu mandei fazer aqui um carimbo, e olha que antigamente nós carimbávamos assim com a mão, chegava a doer a mão, porque era muito complicado. E hoje, ó, que bacana, ó, já saiu aqui, ó, o nome da igreja, tudo bonitinho, porque os folhetos têm um espaço para carimbar. E eu estou carimbando o folheto aqui também, para ajudar no nosso programa, que vamos fazer distribuição numa região, num território, numa igreja. Pois bem, mas o interessante aqui é fazer você entender a importância disso. Eu particularmente entrego os folhetos todos os dias. Eu entrego folhetos na rua, no mercado, quando eu vou pagar minha conta, quando eu abasteço o meu carro, quando eu passo assim de carro e tenho que pagar um pedágio, eu recebo o dinheiro e dou um folheto. Enfim, eu estou sempre distribuindo folhetos de forma simples, né? Fora essa maneira que eu acabei de falar, que é uma forma mais
organizada no perfil de uma equipe, isso aí de porta em porta, isso é outro tipo de programação, mas também faz parte. Mas eu queria mostrar para você a grandeza de compartilhar. E o interessante aqui, que eu gostaria que você preste atenção, que o folheto é uma forma simples de compartilhar o Evangelho para as pessoas, sem você precisar falar muita coisa. Que às vezes que eu acho bobagem, né? Mas eu já sou mais desinibido, mas tem pessoas que são inibidas, assim, mais retraídas, e pode se sentir assim, não, mas eu não tenho muito jeito de conversar, de falar. Então não precisa se preocupar, não é isso que vai dar a você a desculpa de não evangelizar, pelo contrário. A distribuição de folhetos é uma maneira simples, que você não precisa falar nada mais. Se não quiser, não fala nada, só entrega. Ou se você quiser, você fala assim, ó, uma mensagem de Jesus para você. E as pessoas, a maioria delas, pegam com carinho. Agora, o lindo é que quando você pega os folhetos, a pessoa, né, você passa o folheto da pessoa, ela vai se auto-evangelizar quando ela lê essa mensagem. Então, estão vários testemunhos. Agora, recentemente, um dos nossos filhos do ministério, evangelista Ruth, contou, e ele, o dele não, já não foi esse folheto não, esse foi um folheto que ele mesmo criou, né? Eu até brinquei com ele, que era simples demais, mas tinha uma mensagem muito bonita de Deus. E ele então, distribuindo os seus folhetinhos, ele teve a alegria de ter uma pessoa que na igreja em que ele congrega, aceitou Jesus e no final chamou ele e falou assim, ó, eu estou aceitando Jesus aqui nessa igreja por causa de um folheto que você entregou em tal lugar, assim, assim, que foi esse folheto. Existem dezenas de testemunhos, eu vou compartilhar pelo menos mais dois com você. Um pastor estava numa igreja, ministrando, já como um pastor, e contando o testemunho dele. Então ele contou que ele era mendigo por muitos anos, na Praça 15, e falou mais ou menos o lugar onde ele costumava ficar. Ele disse que não sabe explicar, mas um dia alguém passou, segurou bem no ombro dele, disse, Jesus te ama, e colocou um folheto no bolso dele. Ele estava meio chapado de cachaça. Quando ele acordou e melhorou um pouco, ele pegou aquele folhetim, mas ele ouviu aquela voz gritar no ouvido dele. Quando ele viu o folhetinho, ele leu aquela mensagem evangelística e o Senhor gerou uma transformação para ele. Ele foi no culto daquela igreja, aceitou a Jesus e foi transformado. Mas ele estava muito emocionado quando estava contando. Ele disse, eu só tenho uma coisa que eu peço a Deus, que era meu sonho. Eu queria saber quem foi esse irmão abençoado que gritou no meu ouvido que Jesus me amava e me libertava e colocou um folheto no meu bolso. Aí quem estava lá? Pastor de saudosa memória, Moisés Feitosa, da Assembleia de Deus, esqueci o nome de onde ele esse trabalho, na época, acho que ele era do Mutuá, se não me falha a memória. E esse pastor, ele gritou, ficou de pé e gritou. Ele trouxe a memória dele, e foi ele que fez isso naquele episódio. Então ele gritou, fui eu! E correu em cima do pastor que estava contando o testemunho. Os dois se abraçaram, choraram tanto que naquela noite não teve como ter mensagem pregada, porque a glória de Deus envolveu toda a igreja e todos choravam diante daquela grande manifestação da alegria de Deus e mostrar o poder que um simples folheto pode causar na vida das pessoas. Um outro testemunho que nós temos é de um pastor do nosso ministério, que é o pastor Cláudio. Ele compartilhou que ele estava andando na praça, tinha um culto, e ele estava também meio chapadinho, que ele tomava umas e outras, e uma pessoa lá, um irmão, parou ele, entregou um folheto para ele, disse que Jesus o amava. Ele seguiu e depois leu o folheto, e através desse folheto lido, Jesus transformou a vida dele e o salvou. Ele acabou vindo se convertendo no nosso ministério, congregando conosco, virou obreiro, virou líder de obreiros, virou diácono, virou pastor e hoje é um pastor em nossa igreja. Não é necessário que seja pastor para ser salvo, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou te mostrando como é interessante, e através dessas pessoas, quantas outras dezenas de pessoas não foram abençoadas e foram salvas por causa de um abençoado folheto. Então está aqui a minha palavra para você no dia de hoje. No Antigo Testamento o mandamento é andando divulgue o reino, e Jesus então sustentou isso dizendo,
semeador saiu a semear. Ó querido, ó querida, que o Senhor te use para adquirir folhetos. Põe um carimbozinho da sua igreja, fale com o teu pastor. Se o pastor for meio descuidado, hoje tem tantos pastores descuidados, só a graça. Você pede permissão a ele para fazer um carimbo desse bonito aqui, ó. Fazer um carimbo desse com o nome da igreja, dia de culto. E você prepara e carimba. Queridos, entenda uma coisa. Jesus vai te honrar. Eu vou encerrar, mas antes de encerrar eu quero falar sobre uma coisa importante para você. Porque um dos meus discipuladores, consolidadores, era um grande evangelista evangelista pessoal. Então ele era um senhor e ele me ensinou muita coisa. Eu caminhava muito com ele nas orações. Ele era um grande líder de Deus, era um presbítero da igreja. E eu lembro que ele saía todo domingo para evangelizar. Pegava uma caixinha de som, pesada inclusive, uma corneta na época, e pedia luz na casa das pessoas. Naquela época fazia-se isso. Ele ligava na tomada ou no relógio, né, que antigamente o relógio era aberto, e ficava entregando folhetos na rua e depois na frente daquela casa, e depois começava a pregar. E eu ia com ele, alguns poucos irmãos, sempre muito poucos, e assim, enquanto ele pregava e cantava e pregava, nós íamos entregando folhetos para quem passava na rua, ou até nas ruas ou nas casas próximas onde ele estava. Mas um dia eu fiquei muito enjoado, porque eu mandei um bilhetinho para o pastor presidente, para o pastor anunciar, para ver se tivesse mais pessoas para nos ajudar ao evangelismo. Porque na verdade nós estávamos ganhando almas para Jesus, mas estávamos divulgando a igreja que nós congregávamos. O pastor não leu. Mandei no outro domingo, o pastor não leu, mas não falou nada. E eu vi que estava diminuindo. E teve dias que só ia eu e ele, aquele senhorzinho, ele obreiro, aquele presbítero. E eu fiquei na carne, vou te falar, fiquei enjoado mais. Falei para ele, meu amigo, saudosa memória também, um homem de Deus, boas lembranças dele. Eu não vou mais fazer esse negócio com o senhor não, porque ninguém na igreja apoia, pastor não apoia, ninguém ajuda a gente, só nós dois sozinhos subindo o morro com caixa pesada, e aqui ficamos divulgando para quem? Para a igreja, e ele não quer ajudar a gente. Aquele veterano falou para mim, Marcinho, não importa se o pastor, homem de Deus, não nos vê, não nos honra e não nos reconhece. Não importa se os irmãos não vêm nos apoiar. Aprenda uma coisa, Marcinho, se você quer ser galardoado por Deus, faça a obra de Deus com amor, sem esperar recompensa humana. Porque o que importa é que Jesus está vendo e Ele, naquele grande dia, vai nos galardoar e nos abençoar. Olha, queridos, como eu apanhei naquele dia com essa palavra. Então, não espere de ninguém elogios, aplausos. Se seu pastor não é um homem que demonstra paixão por almas declaradamente, se ele não se preocupa com esse tipo de atividade, por favor, não deixe a sua igreja por isso, não saia da sua igreja, ore por ele, mas faça a sua parte, porque naquele dia o Senhor Jesus vai recompensar. Eu espero que você seja um grande semeador de folhetos evangelísticos. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esse irmão e essa irmã, esse líder que está me acompanhando no nosso Pense e Vive. E hoje nós falamos sobre o poder do evangelismo através dos folhetos evangelísticos. Pai, que essa pessoa seja tocada por Ti e decida já se organizar para ser um grande semeador através dos folhetos, que não tem muita fala, mas tem tão grandes resultados. Use esse irmão, Jesus, use essa irmã, Espírito Santo, para poder proporcionar esse plano da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque crente salvo, Senhor, evangeliza. Crente salvo, ganha almas. Deus te abençoe. Beijo no coração.